A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esther, capítulo 9, versículo 1, que diz: No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor, e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. Os judeus venceram os que os odiavam. Nós vamos ver aqui nesse capítulo 9, onde vai ser narrado a reversão da sorte do povo judeu, no Império Persa. Então, em vez de serem exterminados, conforme o decreto original de Amã, os judeus se armaram para se defender, e derrotaram os seus inimigos, transformando o dia do massacre em uma das datas de grande vitória e livramento ali do povo judeu. Nós vamos observar que entre o versículo 1 e o versículo 15, nós vamos ver a proteção e a justiça. O texto ele explica que os judeus não estavam cometendo um genocídio, mas sim lutando pela própria vida. Então, o decreto real permitia que eles se defendessem contra aqueles que queriam destruí-lo. Ali não está acontecendo uma perseguição por parte dos judeus, mas sim eles que foram perseguidos e tinham um decreto que já estava ali pronto, já próximo de chegar aquele dia onde eles seriam massacrados. A palavra do Senhor vai mostrar que eles vão se defender. Versículo 2 ele diz: os judeus se ajuntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhe, pois todos os povos tinham medo deles. E todos os príncipes da província, os sátrapas, os governadores, os administradores dos negócios do rei, ajudaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado dele. Então, vamos observar que Mardoqueu ali, ele vai se tornar uma pessoa influente. Então, por causa da autoridade e a exceção de Mardoqueu, que era agora ele estava ali como o segundo homem mais poderoso da Pérsia, autoridades locais e nobres apoiaram os judeus por medo das consequências, caso ficasse do lado dos inimigos. Então note que o Senhor, Mardoqueu era o homem que estava sentado à porta do palácio, talvez para muitos homens sem importância, mas foi uma ferramenta usada por Deus para impedir ali aquele massacre, impedir que seu povo fosse morto, fosse ali assassinado. Então observe que o Senhor ele pega o improvável, aquele que talvez estejam ali passou sem ser visto, até mesmo quando protegeu o rei, quando delatou ali que os oficiais estavam tramando contra a vida do rei. Mas no momento certo o Senhor exaltou, no momento certo o Senhor fez lembrar dele. Nós vamos ver aqui no versículo 12 e no versículo de número 13, o pedido em Suzã. A palavra do Senhor, ela diz que: e o rei disse à rainha Esther: os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidade de Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, qual a sua petição? Serás atendida? Qual o teu desejo? E ele te será concedido. Aqui o rei pela quarta vez está perguntando a Esther: qual é a tua petição? Versículo 13 ela diz, Esther ela respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham a permissão para fazer também amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Ramã sejam pendurados na forca. Esse foi o pedido de Esther, em Suzã, a capital ali os judeus eles mataram 500 inimigos no dia 13 do mês de Adar. Quando a gente vê que o rei
Assuero lhe informa isso a Esther e pergunta se ela tinha, né, mais um pedido. Né? Ela pediu que o decreto de defesa fosse estendido por mais um dia na capital e que os corpos dos 10 filhos de Amã fossem pendurados na forca como um aviso público. Né? Esse foi o pedido. Eles não pediu dinheiro, não pediu riquezas, mas pediu que eles fossem pendurados para que todos viessem ver, né, qual foi o destino daqueles que tramaram contra a vida dos judeus. Após o segundo dia de combate, em 14 de Adar, os judeus de Suzã descansaram e celebraram o dia 15. A vitória foi consolidada com a morte de milhares de inimigos em todo o império. Então ali a paz foi selada, eles vão conquistar ali a paz, né? O que eles estavam almejando vai acontecer. Então a conquista da paz, a paz vai vir sobre todas as províncias ali dos judeus, aonde, né, depois de estar vivendo por um ano, né, sendo ameaçado e aguardando, aquele momento ali de até mesmo de ser massacrado, mas agora eles vão se defender e a paz vai reinar ali. Observamos também que é frequentemente destacado nos estudos sobre o livro de Esté que, embora os judeus, eles tivessem o direito de tomar os bens de seus inimigos, eles não pegaram os despojos. Isso demonstra que a motivação foi a preservação da vida e a defesa, e não o lucro financeiro ou a ganância. Então, eles não estavam lutando por dinheiro, né? Eles estavam lutando para se defender dos judeus. Por isso, de todos os despojos que eles tinham direito, eles não pegaram, porque eles não estavam ali buscando riqueza, eles estavam buscando paz. E com certeza foi isso que eles encontraram. Então, que você possa nesse dia entender que o nosso Deus, ele trabalha de uma maneira, né, que nós muitas das vezes não compreendemos, mas no fim as coisas vão se encaixar, no fim as coisas vão acontecer. E assim nós vamos perceber quanto é bom ser obediente à voz do Senhor, né, a estar realmente vivendo na direção do Senhor. Todos aqueles que conspiraram, que tentaram contra a vida dos judeus foram mortos. E a partir desse momento eles passaram a viver uma nova vida. Passaram a ter paz, passaram a ter ali Mardoqueu, se torna o segundo homem mais influente do Império Persa. Então tudo isso demonstra a mão do Senhor. Então que nesse dia você também possa viver essa palavra, naquilo que você hoje é perseguido, hoje o qual você está tendo dificuldade, que você permaneça firme, né, sendo luz no meio das trevas, sendo um homem ou uma mulher de Deus, e com certeza, no tempo oportuno, o Senhor ele vai te exaltar. Então, que você fique com essa palavra, o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.